Eu sou o Anderson, tenho 42 anos, faço parte do grupo Fobia Social Esquiva. Estou aqui também para relatar a minha história relacionado à ansiedade social. Lembrando assim do tempo da minha infância, acho que como toda criança tem um comportamento de timidez, de acanhamento, e comigo também não foi diferente, né? Eu tinha momentos ali da minha vida que eu lembro que quando minha mãe ia fazer o aniversário de mim e dos meus irmãos, a timidez era tão grande que às vezes eu me escondia, sabe? Me escondia ali. Então já era uma coisa que me trazia grande desconforto assim na minha infância. Mas até então tudo aparenta ser uma coisa normal. Mas assim, hoje já fazendo uma autoanálise assim do que eu acho que pode ter ocasionado a ansiedade social, eu lembro que acho que com 6 anos de idade, eu sofri um abuso sexual na minha infância. E mas até então, quando a gente é criança, a gente não é uma coisa que você não é uma coisa que fica ali, mas você não tem a percepção ali das coisas com exatidão, né? E aí fui passando a minha infância ali. Eu lembro uma coisa que me marcou na minha infância também foi, acho que com 8 anos de idade ou 9, uma coisa assim. Eu na escola e eu sei que a professora tinha passado uma matéria escolar ali para corrigir em outro dia, né? E ela foi lá corrigir o meu caderno e eu creio que eu tinha errado muita questão ali, algumas coisas e tal. E ela pegou meu caderno, jogou no chão, começou a me chamar de burro, isso e aquilo. E eu humilhado, abatido ali e tal, até com vergonha pelos coleguinhas que estavam ao redor. Fui lá, peguei o meu caderno do chão, coloquei na carteira, lápis, borracha, e ali eu fiquei. E essas foram umas coisas assim que eu lembro de ter sofrido na minha infância, sabe? Brigas de família também eu via dentro de casa. Às vezes meu pai chegava bêbado, às vezes quebrando os móveis, as coisas dentro de casa. Eu acho que todas essas situações, de uma certa forma, foi contribuindo para minha ansiedade social. Aí eu lembro que veio a minha pré-adolescência, e depois na adolescência, mais ou menos ali com uns 15 anos, é que eu senti a ansiedade vir com força, sabe? Aí foi um momento extremamente difícil, porque a ansiedade social já veio com as reações no corpo, né? As reações fisiológicas, tremedeira,
a intensidade ali desses desconforto. Então eu lembro que depois dos meus 15 anos para frente foi extremamente difícil, extremamente difícil. E eu não conseguia dentro de mim ter um certo equilíbrio, uma certa sobriedade para poder administrar aquilo, sabe? Então o tempo foi passando e eu me via a cada dia se isolando das pessoas, se isolando de estar fazendo atividades do dia a dia, porque eu não sabia lidar com aquilo. Era muito difícil. Então eu lembro que chegava momentos de na sala de aula, sabe? Chegava momentos assim que a professora mandava em ler alguma coisa na frente, ou resolver alguma questão lá na frente, eu ia. Mas a ansiedade, a fobia social que batia na hora era tão grande que às vezes eu não conseguia nem resolver as questões. Um dia a professora mandou eu lá na frente fazer uma conta lá. A ansiedade era tanta que eu não consegui fazer. Não consegui. Então e isso vai acontecendo. É uma coisa que a gente vai se frustrando cada vez mais, né? Eu lembro que tinha momentos que a professora fazia uma lista de pessoas ir lá na frente e fazer uma leitura. E quando eu sabia que ia ser a minha vez, nesse dia eu nem ia para a escola. Não ia para a escola, faltava, ficava na rua, sabe? Ia jogar bola, ia pro fliperama, mas eu não ia. Tudo para não poder ir lá na frente ler. Já com medo de chegar lá, gaguejar e depois os alunos ficar rindo de mim, ficar zoando, ficar escarnecendo. Então eu não queria pagar esse mico, então eu não ia. Então eu ia me isolando, sabe? Ia me isolando porque eu não sabia lidar com a situação. Então é muito difícil, né? Na adolescência, você passar por essas coisas é difícil. E como eu não sabia administrar essas coisas dentro de mim, e aquilo ia crescendo, a frustração, a decepção, aí eu fui acometido de uma depressão profunda, que nessa depressão aí eu creio que eu fiquei uns 3 anos mais ou menos. Uns 3 anos assim, praticamente sem sair de casa, sabe? E fui acometido um pouco também de síndrome do pânico. E eu lembro que nessa época tinha uns amigos meus que até tentavam me ajudar a me poder sair de casa e me chamar lá para ir para quermesse, fazer um rolê e tal, mas eu não conseguia, não dava, porque já era uma coisa bem grave mesmo, sabe? Então é uma coisa muito difícil, né? Mas até então nessa fase aí, eu não sabia o que eu tinha de fato. A família sempre acha que é uma timidez que com o passar do tempo vai cessando, vai acabando. E na verdade já não era uma timidez, já era a fobia social, que é uma coisa mais grave, né? E eu só fui ter consciência do que era fobia social quando eu fiz 18 anos, em uma matéria no jornal.
eu vi falando sobre ansiedade social. Eu fui lendo. E ali eles colocaram umas 10 questões ali, falando se a pessoa se identificasse mais ou menos com umas 9 ou 10 naquelas questões, porque provavelmente a pessoa tinha ansiedade social. E eu li aquilo dali e me identifiquei com as 10. Falei, não, é isso aqui que eu tenho, é ansiedade social. Mas naquela época, não é que nem hoje, né? Que é bem espalhado a informação da ansiedade social, psicólogos, psiquiatra. Naquela época não tinha muito isso. Por isso que naquela época eu não busquei uma ajuda profissional, né? Então, o que que acontece? Mesmo com todo esse desconforto da ansiedade social, eu tive que tocar a vida, eu tinha que enfrentar, eu tinha que me movimentar, né? Acho que lá 19 anos mais ou menos eu arrumei um emprego. Mesmo que com toda a situação da ansiedade social eu tive que enfrentar e fui. Era difícil nas empresas, tinha as reações da ansiedade, aquele desconforto. Mas por incrível que pareça, foi assim que eu fui melhorando, sabe? Porque é no enfrentamento mesmo que a gente vai vendo gradativamente as coisas melhorando. Porque a gente acorda de manhã, pega o ônibus lotado e vai naquele convívio todo dia ali na empresa. Queira ou não queira, acaba sendo um exercício. E aí eu fui melhorando, gradativamente, gradativamente. E, e uma coisa que me ajudou bastante também foi um serviço em um tempo que eu arrumei de vendedor na rua, sabe? A exposição ali todo dia, vendendo, lidando com as pessoas, sabe? Aquilo se tornou um exercício contínuo. Acho que eu fiquei mais ou menos uns 5 anos trabalhando na rua. E foi de umas coisas assim que foi primordial assim para minha melhoria da ansiedade social. Então acho que em muitos relatos que a gente vê assim na internet, de pessoas que contam seus relatos, né? E até mesmo de profissionais que fala que o grande remédio mesmo é o enfrentamento. Temos que nos enfrentar. Temos que ir para as situações que nos causam medo, receio. Só dessa forma a gente vai exercitando o nosso psicológico. É só dessa forma mesmo, sabe? Foi assim que eu fui melhorando. Não me vejo curado, mas hoje eu vejo a minha fobia social como leve. Eu lembro que quando a fobia social era grave, como muitos relatam, né, que não consegue sair de casa, não consegue ir numa lotérica pagar uma conta, não consegue ir no supermercado, não consegue pegar um ônibus, não consegue pegar um Uber. E eu era assim também. Eu era assim. Era muito difícil fazer as coisas do dia a dia. Comer perto das pessoas era aquela situação difícil. Tremia perto das pessoas. Eu lembro que muitas vezes na firma, ou eu era o dos primeiros aí no refeitório ou o dos últimos, porque eram os momentos que tinha menos gente. E quando não tinha jeito mesmo, tinha que ficar perto de pessoas, eu ficava inseguro, tremendo ali. E às vezes as pessoas percebia. Aí que você fica mais ansioso ainda, né? Então eu passei por tudo isso.
Foi muito difícil. Mas, que nem eu disse, graças a Deus hoje a minha ansiedade social é mais leve, é mais tranquilo. Vou para qualquer lugar, não tenho mais aquele negócio de as pessoas tá me olhando, tá me julgando, isso, graças a Deus hoje eu não tenho mais isso. A minha fobia social é pontos específicos, sabe? Uma coisa que eu vejo que ainda me incomoda bastante, às vezes, é de ir no lugar e ter que assinar algum documento. Aí eu fico um pouco inseguro, até tremo um pouco ainda. Essa é uma coisa que me incomoda. Mas eu creio que tudo é questão de estar exercitando, né? Então é isso aí. Isso é um pouco assim da minha história relacionada à ansiedade social. Espero que todos nós possamos ter força para poder enfrentar e se dedicar para que a gente possa melhorar. É isso aí. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Até mais.